Você já ouviu falar em norovírus? Recentemente, um surto foi confirmado em um cruzeiro, afetando diversos passageiros. O caso foi registrado no dia 17 de janeiro e está ligado a outros episódios ocorridos em áreas costeiras do Brasil, como Guarujá e outras cidades do litoral paulista. A Anvisa está monitorando de perto, já que o norovírus é altamente contagioso e a transmissão ocorre principalmente por água ou alimentos contaminados. É um alerta importante, especialmente porque somos uma cidade turística e recebemos cruzeiros, né? Para entender melhor esse assunto, eu converso agora com a médica infectologista Luciana Pacheco, aqui no Explica Pra Gente. Ao vivo comigo, vai aparecer aqui agora a doutora Luciana Pacheco. Doutora, boa semana. E esse norovírus preocupa mesmo, doutora? Boa tarde para a senhora, conta pra gente. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os telespectadores. Douglas, esse norovírus foi o que causou aquele surto lá no litoral de São Paulo, né, Santos, Guarujá. Então, como é um vírus que tem uma alta transmissibilidade, como você falou, a transmissão pode ser através de alimentos, água contaminada e pelas mãos. Então, a gente, tendo o vírus na mão e pegando ali no alimento, que outra pessoa vai pegar também, essa pode ser uma via importante de contaminação. E a gente está no verão, com muita gente indo para a praia, e na água a gente também pode encontrar o vírus. Então, é uma possibilidade que aconteça aqui. Então, a gente já tem casos aqui suspeitos. O principal vírus que foi detectado aqui não foi o norovírus, foi o rotavírus. Mas é possível, tem uns casos em Cajueiro que estão investigando qual é o vírus, né, que está acontecendo lá. É um quadro semelhante de uma gastroenterite, uma doença com diarreia, com vômito, com dor abdominal. Então, está sendo investigado. E, então, assim, a possibilidade existe, considerando, né, a epidemiologia, considerando que tem casos no Brasil. Esse navio chegou aqui, a gente não sabe quantas pessoas, de fato, desceram e estavam contaminados e podem ter transmitido para outros. É uma questão agora de aguardar e orientar as pessoas para sempre lavar as mãos, consumir melhores alimentos. Tá ok, doutora, nós temos perguntas da nossa audiência e a gente vai fazer agora, tá? A primeira pergunta vai aparecer na tela agora. A Carla Maria pergunta assim: quais os principais sintomas do norovírus e como identificar se alguém foi infectado, doutora? Carla, os principais sintomas são muito semelhantes a qualquer doença diarreica. Então, a pessoa tem muito vômito, muita diarreia e cólica também, por conta do vômito e da diarreia abundante. Pode até a pessoa se desidratar, né? Então, é preciso ficar com cuidado com relação a isso. Em crianças pequenas é mais comum o vômito. Em adultos é mais comum a diarreia. Então, mas assim, a infecção intestinal, vamos dizer assim, ela é a principal manifestação clínica. Para a gente ter certeza qual é aquele agente que está causando, como eu falei no início, o principal agente etiológico desses casos que aconteceram aqui em Alagoas até então era do rotavírus, que é um vírus também que tem transmissão da mesma forma. Também pode dar um quadro diarreico, mas é muito mais comum em crianças pequenas, inclusive tem vacina. O norovírus, ele é um vírus que pode atingir qualquer faixa etária, pode a doença se agravar nas crianças menores e nos idosos, como sempre acontece, né, nesses casos de doenças virais, e a forma real da gente identificar é coletar amostra de fezes para identificar, então, o vírus. Isso pode ser feito, deveria até ser feito sempre, mas a gente sabe que, pela logística mesmo da infecção, muitas vezes a gente não tem tempo hábil de coletar, porque ele fica aí mais ou menos 3 dias, é o tempo mais ou menos de evolução da doença. Às vezes, quando acontece um caso como no navio, né, que a gente soube que aconteceu, então é coletado material da água, do navio, do alimento, para poder a gente tentar descobrir aquela fonte de infecção. Doutora, tem mais uma pergunta da nossa audiência, porque é um assunto que chama muita atenção, né? O Pedro Guimarães, ainda falando sobre o norovírus. Precisamos nos preocupar?
já que Maceió recebe cruzeiros agora, nesse período, né, de alta temporada, doutora? É interessante que essas doenças virais, Pedro, que causam gastroenterite, né, causam infecções intestinais, elas têm essa tendência de acontecer como surto em ambientes fechados. Então, por exemplo, em lares de idosos, pode acontecer em creches e também nos cruzeiros, porque as pessoas ficam ali confinadas no mar, né? E aí a contaminação é fácil pela mão, como eu falei, pelo alimento contaminado, pela água. E quando descem no porto, essas pessoas, elas chegam na cidade e vão ali frequentando o restaurante e tal. Então, a possibilidade, como eu falei, existe. O risco de acontecer um surto existe, como aconteceu agora recentemente no litoral de São Paulo. A preocupação ela é plausível, né, por isso, e a gente tem que se proteger, lavando bem as mãos, sabendo a procedência daquele alimento que a gente vai utilizar, dar preferência a alimentos cozidos, então evitar alimentos crus, evitar esses alimentos que a gente vai pegando num bar, por exemplo, tem ali um amendoim, todo mundo vai ali naquele amendoim com as mãos, que a gente não sabe como as pessoas lavaram, então é uma forma de contaminação. Então, utilizar o seu próprio alimento, dar preferência, como eu falei, aos cozidos ou fritos, mas que não sejam tão crus, evitar os crustáceos também crus, preferir sempre que eles estejam bem cozinhados, e lavar as mãos. Lavar as mãos ao ir ao banheiro, ao sair do banheiro, sempre que for se alimentar, é o ideal. Ah, tá, outra coisa. Essa doença, esse vírus, ele também pode ser transmitido, como eu falei, pela água e o gelo também. Então, é um vírus que ele pode durar muito tempo na natureza, assim, na água, nos alimentos. Então, ele tem uma duração grande, ele sobrevive com um tempo longo. Isso também facilita essa possibilidade de uma contaminação mais intensa. Então, o gelo, ele pode servir também, se a água está contaminada, esse gelo também vai estar. Ele pode servir também como fonte de infecção. Então, evitar um gelo que você não sabe a procedência. Faça o seu gelo, utilize o seu gelo com água filtrada, com água mineral. Tá ok, doutora, muito obrigado e vamos correr atrás aí, seguir essas dicas tão especiais que a senhora acabou de passar para a gente, dicas importantes agora no Explica Pra Gente. Doutora Luciana, beijo para a senhora, uma ótima semana e até segunda-feira que vem. Abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, Douglas, boa semana para todos. Valeu, doutora Luciana, no quadro Explica Pra Gente, dando dicas aí sobre especiais sobre o norovírus, hein? Tem que ter cuidado.